Ok, pessoal, mais um Mídia Certa. Hoje recebendo o Guilherme Bonini, que é cineasta e também publicitário. Guilherme, obrigado por estar aqui comigo, ter esse papo aqui, falar um pouco de publicidade e propaganda, mas também falar do seu lado cineasta aí, de cinema, que eu acho que deve ser uma história muito bacana aí para a gente conversar. Obrigado por ter vindo aqui bater esse papo comigo aqui. Não, muito bacana, parabéns pelo programa, assim, eu acho genial, e essa oportunidade que a gente tem assim para poder contar um pouco dessa experiência de vida, né, e ter essa troca de informações de diversas áreas, eu acho super importante. Assim. Legal. Você me falou que você é formado primeiro em cinema, você formou onde? Me formei na Academia de Artes Cinematográficas de Curitiba. Em Curitiba. Em Curitiba. E durante todo esse processo, né, você conhece tudo como é que funciona o mercado cinematográfico, né? E eu escolhi principalmente esse lugar porque na época algumas faculdades eram vinculadas à televisão. E não tinha muito material ou equipamento cinematográfico, né? Sim. Você usava muito equipamento de TV e tal, e eu queria fugir um pouco disso, queria focar mesmo, né, em produzir filme negativo, em película, né, e tal. Entendi. Essa academia estava disponível, né, para isso e tal, e eu acabei tendo todo esse conhecimento específico nessa bagagem. Mas sempre tinha um quê ali de publicidade, a maioria dos meus amigos eram publicitários e tal. E dentro do mercado, né, do audiovisual aqui brasileiro, a publicidade é muito forte, né? Sim. E eu quis vincular uma coisa à outra, né? Por isso eu também optei por fazer um estudo desenvolvido na área de publicidade. E me fala uma coisa, você saiu daqui de Araraquara e foi para Curitiba fazer isso? Saí de Araraquara para fazer... Olha, de cinema? De cinema foram 2 anos em tempo integral, direto. Tempo integral, você ficou em Curitiba tempo integral. Fiquei em Curitiba tempo integral. Cinema 2 anos. Aí você terminou o cinema e já partiu para a área de publicidade. E aí você fez aqui em Araraquara? Aí eu fiz aqui em Araraquara mesmo. Na Uniara? Na Uniara. Que legal, cara. Porque vários amigos meus, assim, a gente tinha entrado em publicidade, alguns foram para São Paulo e tal, e a gente produzia muito filme experimental junto, assim, né? Sim. Então eu também trouxe essa bagagem, né, que eu aprendi em Curitiba para a gente começar a desenvolver, né? É que por conta do dia a dia cada um foi seguindo sua determinada área e tal. Né? E você terminou, aí quando você começou a publicidade e propaganda, você continuou trabalhando com cinema? Continuei trabalhando com cinema. Fazendo o curso de publicidade e propaganda? Fazendo o curso de publicidade e propaganda. Sim. Dentro da área cinematográfica, você trabalha muito como freelance, né? Você é contratado para projetos específicos. Perfeito. Né? Então, assistência de fotografia, assistência de produção, né? Tem diversas áreas específicas, né, que durante a bagagem, né, você consegue vincular. Aqui em Araraquara não tinha muito assim, né? Então, logo no início da faculdade, eu tinha um pé aqui e um pé em Curitiba, né? Então a gente desenvolvia alguns projetos lá, mas aí eu tinha as aulas aqui e tal, até que eu fui terminando os projetos e acabei focando aqui em Araraquara mesmo até terminar a minha formação, né? Depois que eu terminei publicidade, aí eu fui para São Paulo fazer especializações na área específica de cinema. Tá. E aí que você participou de produções? Aí participei de várias produções. Você trabalha, enfim, aqui e ali, às vezes... Assistente de direção, fotografia, produção. Legal. E sempre com o pé aqui em Araraquara, né? Quando eu terminei a minha especialização em 2006, eu trouxe um projeto para o Álvaro Filho, que na época era o diretor de teatro do SESI, aqui em Araraquara. Eu lembro do Álvaro. E aí a gente desenvolveu um projeto junto, que era uma peça e filme vinculados numa obra, né, em si, né, uma obra artística, né, que chamava Marias. Chamava? Marias. Marias. Por coincidência, foi o mesmo ano
que a Lei Maria da Penha... que coincidência, que legal. Muita coincidência, assim, foi um projeto que na época estourou, assim, muita gente veio ver, era muito comentário, assim, porque era forte. Eu acabei desenvolvendo uma pegada um pouco sobre violência contra a mulher, especificamente, né? Veio a calhar mesmo, hein? E aí eu acabei fazendo essa linguagem entre teatro e cinema, só que dentro de um palco específico, né, de um palco italiano, né? O Álvaro dirigiu a parte especificamente para o palco, eu dirigi tudo que era projetado numa imagem em tela. Toda a parte de cenografia? Toda a parte de cenografia, cinema, narrativa, roteiro. E isso foi apresentado aqui no SESC? Apresentando aqui no SESI. Né? No SESI ou no SESC? No SESI. No SESI de Araraquara. Okay. Depois, logo em seguida, nesse meio tempo, veio um convite da Tribuna Impressa para que eles estavam começando a desenvolver um projeto de narrativa jornalística, né, audiovisual para a internet. Foi na época que o YouTube começou a surgir, estava aparecendo. 9, 10 anos atrás? Isso, por aí. E aí foi quando acabaram convidando eu gostei do projeto, né, era um projeto super bacana, e a gente acabou desenvolvendo um núcleo específico para o portal do jornal Tribuna Impressa. E a gente foi desenvolvendo diversos tipos de programa online, era uma linguagem, né, que estava começando a se formar, né, então eu consegui também desenvolver narrativas específicas, né, para você pensar assim como que é um público específico que senta na frente do computador e vai assistir um vídeo, né? Então não pode ter muito tempo, como um filme especificamente. Hoje a gente já modificou um pouco essa linguagem, mas no começo era novo, né? Então a gente conseguiu desenvolver por um tempo essa bagagem, né? E logo que eu terminei esse projeto na Tribuna Impressa, depois de 5 anos eu acabei abrindo a Bonini Filmes. Você ficou 5 anos na Tribuna fazendo 5 anos na Tribuna fazendo esse tipo de trabalho. Esse trabalho teve continuidade na Tribuna ou não mais? Depois não, acho que cancelaram mesmo o projeto, ficaram focados no Jornal Impresso. No Jornal Impresso, né? Tá. E aí você partiu para a abertura da Bonini Filmes. Da Bonini Filmes. Aí eu fiquei focado mesmo em produção audiovisual, voltado para videoclipe, vídeo institucional, comercial, curta-metragem. Né? E você tem feito isso aqui? E hoje eu tenho feito aqui. Não só para Araraquara. Não só para Araraquara, né? Porque a gente trabalha muito assim, aquilo que eu falei, muito como projetos específicos, né? Por exemplo, a gente estava conversando um pouquinho lá antes de iniciar. Aqui. Uma empresa específica em Matão que estava repensando na marca, né? Queria desenvolver um projeto histórico da família, né? E tal. E aí eu acabei entrando para esse projeto especificamente, que era só interno dentro da família, né? Sim. Que um retrato histórico, né? Da tradição familiar de Matão, né? Então eu fiz um mini documentário de uma família específica. Que legal. E aí eu fiz um documentário, né, voltado para isso, né? Dentro da área de visual é muito interessante você trabalhar com documentário e com ficção, né? Então eu sempre fico entre esses dois tipos de gêneros assim de audiovisuais, vou dizer assim, que me interessa bastante, sempre me interessou. E de uma forma mais realista, né? Eu gosto muito do trabalho mais autoral, assim, né? Então eu também foco a Bonini Filmes em cima disso, né? Que você vai buscar e você cria, desenvolve e produz. Isso. Então é sempre voltado, a maioria dos meus projetos são voltados específicos para isso. Autorais. Assim, autorais. Olha que legal, cara, que bacana. E você também, nessa parte do cinema ainda, você acabou participando, que é uma coisa, inclusive, que a gente... Enquanto nós estamos batendo esse papo aqui, nós estamos mostrando algumas imagens que você disponibilizou dos projetos que você trabalhou. Um deles, evidentemente, que nós apresentamos aqui, que foi aquele documentário sobre a Estrada de Ferro Araraquara, que foi o Marcelo Machado que trouxe até a gente aqui. Sim. Aliás, uma beleza de documentário, que você participou também. Agora, o Marcelo era araraquarense também, né? Marcelo era araraquarense. Agora, esses outros documentários que você participou, como é que você está aqui em Araraquara, como é que funciona isso? O pessoal te convida para você
participar? Na verdade, uma coisa que não é... Quer dizer, é autoral, mas muito embora não seja autoral o teu. Sim. Outro cara vai lá, chega assim e fala assim, pô, vem cá, vamos, Guilherme, vamos comigo nesse projeto aqui, como é que é? Funciona muito assim, né? Como você geralmente trabalha especificamente como freelance, né? Como freela. Dentro da área audiovisual, você trabalha muito com editais ou com projetos de lei de incentivo. Ah, sim, né? PROAC e Rouanet. Isso, PROAC e Rouanet. Então, tem diversos projetos que já estão aprovados, já estão no processo depois do processo de pesquisa, tudo já está dentro do processo de captação de imagem. Né? Então, geralmente você sempre é acionado assim, você está disponível para tal dia e tal, né? Eu tenho esse projeto aqui especificamente, vamos desenvolver comigo e tal. Então, fora os meus projetos, né, da Bonini Filmes, né, que hoje a gente já produziu 2 curtas e um longa. Qual foi? Quais foram? Um chama Frente a Frente, o outro chama Acaso. Esses são os curtas? São 2 curtas, né? E tem o longa que está no processo de finalização de montagem. Como é que chama? Né? Ou não tem nome? Ou não pode dizer? Tem nome, então, mas ainda não pode dizer. Vamos lá. Então, você trabalha muito especificamente dessa forma, né? Por exemplo, né, na UFSCar eu estou desenvolvendo um projeto para o Letras. Que você dá aula lá na UFSCar. Então, você dá aula na Uniara. Na verdade, eu dou aula na Uniara. Eu trabalho também na Uniara na produção de conteúdo para videoaula. Tá. Para ensino à distância. Tá. Né? Vamos falar da UFSCar, só para eu te interromper aí. O que você está fazendo na UFSCar? Na UFSCar, por exemplo, né, eu fui contratado para adaptar uma obra literária, um roteiro de ficção, para um aplicativo de animação voltado para a educação infantil. Olha, isso é uma coisa que a gente vai precisar conversar assim, um pouco mais, sem interrupção. Ok. E para isso eu vou fazer um breve intervalo aqui de apoio cultural e a gente volta já. Perfeito. Tá legal? Tá legal. Ok, pessoal, o Mídia Certa volta já com o Guilherme Bonini para a gente continuar esse papo tão gostoso aqui sobre cinema e publicidade e propaganda. Até já. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo. Conectando Tex. É a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Na Contato é assim. Além de ser bem atendido, você encontra a solução que procura. Contato Materiais Elétricos e Iluminação. Amplo showroom, linha completa de materiais elétricos e iluminação e uma variedade de produtos em LED. Pensou em elétrica? Pensou na Contato. As melhores marcas e os melhores preços estão aqui. Conheça também a nossa loja virtual www.contatoonline.net. Contato Materiais Elétricos e Iluminação. Localizado em uma das principais vias de acesso de Araraquara. Ok, pessoal, estamos de volta com o Mídia Certa. Hoje batendo um papo muito legal e interessante aqui com o Guilherme Bonini, que é cineasta e publicitário. Guilherme, me conta um pouco mais esse negócio que a gente deixou pendurado no primeiro bloco a respeito desse projeto aí da UFSCar. Como é que é? É um projeto específico que o MEC acabou desenvolvendo, né, para determinadas entidades desenvolverem algum tipo de programa ou alguma obra, né, voltado para a educação infantil, né, para auxiliar no ensino mesmo, né, do governo público e tudo mais e tal. Especificamente esse projeto, a ideia era criar um aplicativo, né, legal, que fosse exibido em diversas escolas, que tivesse um fundamento educacional e que pudesse contar com todas as áreas específicas, como geografia, história, matemática. A professora, que é a Maria Silvia, acabou desenvolvendo, né, uma obra literária, e através dessa obra
ela passou essa ideia inicial para mim e eu comecei a adaptar como roteiro visual especificamente. Entendi. Que é o conteúdo? É um conteúdo que está sendo adaptado para um aplicativo. Né? Muito bom. Então tem uma história, tem uma narrativa audiovisual, né? Eu pensei em todos os artifícios possíveis e que seja interativo, né? Então os alunos vão poder mexer nos personagens. Para qual faixa etária disso? Isso vai em torno de 6 a 12 anos. Tá. Por volta. Infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Tá. E que era algo que eu ainda não tinha trabalhado. Sempre trabalhei voltado para público adulto, né, com narrativas assim específicas, né, de drama ou conteúdo histórico, né. E esse é um trabalho recente que eu ainda estou desenvolvendo, né. E nessa adaptação literária, e é super interessante assim de você porque você precisa entrar no raciocínio da criança, né? Sem dúvida. E como você vai conseguir aguçar todas as sensações visuais e auditivas deles para poder conseguir entrar dentro da história e também desenvolver esse aprendizado. O conhecimento. Desse conhecimento. Muito bacana. Muito bacana. Então, fora isso já está em produção. A gente já está produzindo. Quer dizer, não está implantado ainda, mas vocês estão produzindo mas a gente isso. está produzindo esse Quanto material. Tempo isso aí você acha que demanda para botar isso no mercado? Olha, é muito legal, muito interessante. Na verdade, a versão beta está sendo terminada agora. Aí esse projeto vai ser apresentado para o MEC e eles vão avaliar de acordo com o programa, né, como a gente está nesse processo do governo de adaptação, né, então tem N coisas assim que tá em jogo, né, que estão sendo desenvolvidas assim, então está sempre num momento incerto assim, né, de projetos específicos, né, que estão sendo desenvolvidos, tem alguns que já foram cortados, tem outros que vão prorrogar um pouco mais, né. Então está nessa fase de estudos assim, né, dessa versão beta que a gente está desenvolvendo, né? São 2 capítulos especificamente, né? E depois disso a gente vai avaliar, né, conforme a posição do programa e o MEC como direcionar especificamente, né? Agora, Guilherme, como é que hoje você trabalha com essa área de cinema? Que pelo que a gente tem está conversando aqui, a mim parece que esse lado, muito embora você seja um cineasta e publicitário, o lado do cinema parece que fica muito mais destacado na tua vida profissional. Sim. Não é verdade? Como é que entra aí o lado da publicidade e propaganda, que você também é formado, nessa seara aí essa área cinematográfica? Como é que isso contribui? Como é que você vê, como é que você faz o teu dia a dia e o que você aproveita dessa área de publicidade e propaganda no teu dia a dia? Na verdade, você aproveita o tempo todo, né? Porque esses filmes precisam ser vendidos, né? Esses filmes precisam ter cartazes, esses filmes precisam ir para a mídia de alguma forma. Mas você não tem uma agência? Eu não tenho uma agência, eu tenho uma produtora uma produtora audiovisual. Sempre quando tem um produto específico, né, aí eu procuro parceiros para poder desenvolver, né, uma área específica que a gente tem um atender as demandas do teu produto, isso, que basicamente são esses audiovisuais, longas e curtas metragens. É que, na verdade, os projetos culturais, esse tipo de verba, quando ela é aprovada, né, com leis de incentivo, você já tem algo destinado para aquilo, né? Por exemplo, o Memórias da EFA... É uma planilha todinha que tem que ser respeitada, né? Sim, o Memórias da EFA, ele já tinha uma distribuição específica de quando o filme estivesse pronto, né? Na real, a distribuição do Brasil em filmes é o que mais cria uma problemática em si, de todo esse contexto, né, que gera em torno desse filme brasileiro, como é difícil produzir filme brasileiro, a gente não ganha dinheiro, como é que funciona direito e tal, sempre fica numa ponte assim, né, você não
você nunca sabe direito para que caminho trilhar, né? Mas existem essas leis de incentivo que você segue e tem um caminho destinado através dessas distribuições específicas, né? Deixa eu te perguntar, hoje, eu sei que não tão antigamente, que eu não sou tão velho assim, mas, muito embora pareça, mas hoje eu tenho notado e tenho visto, Sim. Eu diria que de uma certa forma até constante, algumas produções do cinema brasileiro. Né? Evidentemente, a grande maioria pela Globo Filmes. Sim. Eu tenho notado que as produções estão cada vez melhores. Sim, sem né? dúvida. Tem uma qualidade grande. Muito boa. Não só tecnicamente falando, mas em termos de conteúdo também, Claro. de obras Claro. literárias, esse negócio todo. Hoje está mais fácil fazer cinema no Brasil? É uma pergunta um pouco complicada assim, para Deixa eu responder. reformular um pouco aqui, complementar, aliás, não Tá. reformular. Quando eu digo hoje está mais fácil, eu diria não só na parte técnica e de conteúdo, mas na parte de espectadores, de audiência. Eu vejo muito no seguinte sentido, né? A gente vive uma fase de mudança, assim. É um público muito incerto que está indo nos cinemas, né? Com a chegada do Netflix, tem tirado muito público aí nesse sentido. Verdade. Né? Verdade. Porém, por exemplo, o público com uma faixa etária acima de 60 anos tem aumentado nos cinemas. Aham. Então, você precisa também, eu acho super importante, direcionar projetos específicos para um tipo de... Assim, eu não sei se todo realizador pensa assim, mas eu tenho pensado nesse sentido para um tipo de público específico, né? Justamente para chamar para o cinema. O cinema nacional, na minha opinião, sempre foi rico, que agora ele está tendo uma visibilidade maior. Muito né? maior. Todos os polos assim de capitais, eles produzem filme no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre se concentram em Nova York e Los Angeles. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você encontra filme... sendo produzido em todos os lugares especificamente, para ser exato. Né? Porém, com o problema que a gente tem de distribuição, esse filme dificilmente chega para cá, entendeu? Por quê? Qual o problema que você tem na distribuição? Aqui no Brasil, especificamente, existem 7 produtoras que distribuem para o Brasil todo. Tá, para a cadeia todinha de Para a cadeia cinemas. todinha de cinemas. Né? E a maior parte é da Globo Filmes. Tá. Então, a maior parte dos filmes, né, que são da Globo Filmes, eles conseguem projetos específicos com os cinemas que vão exibir mais espaço do que filmes independentes, por exemplo. Entendi, né? entendi. Os festivais de cinema ou mostras de cinema são campos importantes para realizadores independentes, que é onde eu encaixo a Bonini Filmes. Né? É onde você tem o teu espaço. Isso, é onde eu tenho meu espaço. Perfeito. Para você conseguir contato com distribuidoras, né, independentes ou mesmo aqui no Brasil, para conseguir mais projetos culturais, né? Ter mais projetos aprovados em leis de incentivo. Ok. Né? Isso tem crescido cada vez mais. Né? Meu último curta, por exemplo, entrou para um festival no Amapá, sabe? Qual era a possibilidade, a chance de eu exibir um filme no Amapá, sabe? Eu conhecendo meu trabalho lá. Tá. Né? Então, essas mostras específicas de cinema, eu defendo muito, assim, porque realizadores independentes têm essa possibilidade de poder levar filmes para N lugares. Claro, sem né? dúvida. E não sei se eu fugi muito dessa pergunta, mas... Não, é por aí mesmo. É por aí mesmo. Mas é um assunto vejo bem vasto, quando eu falei assim, a dificuldade de você fazer cinema no Brasil, se é mais fácil fazer cinema no Brasil hoje, é justamente isso. Está dentro do contexto aí, a dificuldade ou a facilidade de encaixar e de mostrar o teu trabalho. Sim, né? sim. Porque uma Globo Filmes, evidentemente, que puxa vida, né?
Aquilo que você falou, o poder econômico, a alta tecnologia, enfim. As ideias, evidentemente, as condições de fazer, de realizar em cima de obras é muito maior, é claro, até porque o dinheiro é muito mais forte. Quando eu faço essa pergunta, é justamente para esses produtores independentes, né? A dificuldade de encaixar uma tua obra, né, que pode ser uma obra maravilhosa, e ter condições de encaixar numa mostra de cinema, como no Amapá, por exemplo, ou então como em Gramado, por exemplo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. São nichos específicos, né, que você vai conseguindo ao longo da sua bagagem também, né, como realizador, né, e profissional, você vai conhecendo quem são esses responsáveis por essas amostras, né? Quem faz parte dessa seleção de curadores, né, específico. Então você vai entrando no mercado especificamente aos poucos. Sim, né? sem dúvida. Aos poucos. E conseguindo... ninguém nasce um Fellini da noite pro dia, né? Assim como foi no início do cinema italiano, que é um pouco parecido com o cinema nacional, a gente tem muita produção rica, assim, né? Eu defendo muito o cinema nacional e especificamente hoje em dia, eu defendo muito o cinema pernambucano, que é diferente do cinema do Rio, que é diferente do cinema paulista, que é diferente do... É muito interessante essa gama de diferenças de linguagem no mesmo território. Mas por causa da diferença de linguagem regional, você disse? Isso, muito diferente, muito diferente. Esse cinema pernambucano, por exemplo, ele veio de uma bagagem que a maioria não é estudante de cinema, a maioria veio de cineclube. Um cinema mais assim, autoral, um cinema mais assim, que é o que eu mais me identifico, especificamente. Mas que não difere muito dessa linha do neorrealismo italiano lá no começo. Que são os abnegados, né, cara? É o cara que é cineasta de nascença, né? O cara é nato já dele, já começa desde pequenininho, né? Sim, a gente brinca muitas vezes, principalmente nessas produções, que seja em grande produção ou seja em uma produção com equipe mais reduzida, a gente sempre chama de cinema de trincheira, porque está tudo... Trincheira, boa, é sempre uma guerrilha, né? Como é que a gente vai posicionar aquela câmera? A gente tem esse tripé específico que desenvolveram lá em Nova York. Não, a gente não tem aqui, então precisamos adaptar, né? E isso é muito gostoso de fazer, entendeu? E você aprende bastante, assim, de N formas e tal. Não, e não só, eu acredito, claro, que não só em termos de equipamento, sim, mas em termos de ideias, né? Sim, em termos de conteúdo, ideias, né? Você fazia uma coisa muito mais regional, né? Uma coisa até, eu diria, trazendo para o nosso lado aqui, caboclo, né? Sim, não, sem dúvida. E o que é bacana é porque tem diversos tipos de atores que se interessam muito por esse tipo de projeto. Amadores? Atores amadores? Profissionais mesmo. Por exemplo, tem esse longa que está na fase de finalização. A gente convidou um ator que se chama Gato Larsen, né? Ele é argentino, mas tem um pé aqui. Hoje ele vive no Rio de Janeiro, né? Mas ele está produzindo aqui, assim como também o filme da Mônica que eu participei, que teve a Vera Zimmermann, né? Que participou, veio, a gente gravou aqui em Araraquara, né? Com ela. O filme do Fernando Schmidt também, que teve a Simone Spoladori, que hoje ela é super conhecida, mas na época ela estava... foi logo depois que ela tinha feito uns filmes específicos para a Globo, né? Então, dependendo assim dos contatos que você vai fazendo, né? Dos convites, né? E a narrativa que você desenvolve, os atores aceitam, eles querem participar porque é um desafio, né? Às vezes a novela especificamente, ela tem um tipo de perfil para aquele personagem que nem sempre condiz com o que o ator gostaria de fazer, mas ele precisa seguir aquela linha narrativa. É verdade. E às vezes o personagem que você criou dá uma condição para ele querer desenvolver algo assim extraordinário que ele nunca tinha feito,
e ele se interessa pelo projeto e acaba vindo, às vezes por amor à causa. Por amor à causa, com quase custo zero, entendeu? Legal, Guilherme. Ok. Muito obrigado. Nosso tempo aqui realmente é muito curto para a gente poder falar tudo o que a gente gostaria. Eu que agradeço a oportunidade. Essa área de cinema realmente é uma coisa muito envolvente, né? E que a gente teria muito assunto para conversar. Sem dúvida. Mas, evidentemente, novas oportunidades vão aparecer aqui para você vir aqui, sentar nessa cadeira colorida aí tão bonita. Sem dúvida, para poder maravilhosa. a gente poder continuar esse papo tão legal aí. Claro, uma sem mistura dúvida. aí de cinema com publicidade, que é um casamento que deu super certo. Sem dúvida. Tá? Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Virgílio, tá eu que agradeço. Falou? Valeu. Obrigadão, cara. Valeu. Ok, pessoal, mais um Mídia Certa, hoje batendo papo aqui com o Guilherme Bonini, cineasta, publicitário, e que nos ensinou aqui tanta coisa, viu, Guilherme? A gente aprende bastante aqui também. Viu? E lembrando que esse programa será reapresentado nesse sábado, às 17 horas. Eu e o Guilherme Bonini esperamos por vocês lá. Grande abraço e até lá.